Muito bem, patriotas, estamos de volta aqui no canal TV Brasil na Net. Eu, Ciro Moreira, quero agradecer demais a audiência de todos vocês aqui no canal. Eu vou trazer um vídeo hoje, pessoal, espetacular, um vídeo com o advogado, aquele advogado que o Alexandre de Moraes mais odeia no Brasil, aquele advogado que durante o julgamento do pessoal do 8 de janeiro, olha que ele realmente vai ali na frente ali, na barba ali dos ministros do Supremo e ele fala tudo que tem direito e muito mais. E esse advogado está em uma entrevista, pessoal, participando aí junto com o ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Vamos ver, porque é espetacular, pessoal. Vamos ver. Perguntas de vocês hoje vão tratar dos 3 principais assuntos da semana. Agora eu queria responder aqui uma pergunta aqui, ó. Olha só. Me perdoe se eu tô falando teu nome errado. Maciaf Sahitan. Ó, depois me corrija aí. Maisaf aí. Maciaf. Como que fala seu nome direitinho aí? Conta aí para mim no chat. O meu, hein? Mais difícil que o meu. E o meu também. A gente tá aqui, a gente não pode falar de nome difícil, né? Não podemos falar mais nome difícil, um mais difícil que o outro. Como que faz aí para se filiar no novo? Olha, para você se filiar no novo, a gente vai jogar aí na tela. Produção, joga aí pra gente aí, ó, um QR Code. Eu vou até aqui pro cantinho para ficar o QR Code aí na tela para você, que você pode mirar com o seu celular aí nesse QR Code que você tá vendo, ou você vai poder clicar também no link da descrição aqui, ó, o QR Code aqui desse lado aqui na tela, para você clicar. Quer dizer, você mira com o seu celular aí no QR Code, você pode depois voltar na live, a live vai ficar aí disponível para você mirar e você vai ser direcionado aí à página de filiação. Não perca essa oportunidade. Vai estar aí o registro, quiser, você pode entrar agora, depois, com o seu celular, como você achar melhor. Mas agora vamos aos fatos mais importantes dessa semana, que suscitam 3 perguntas fundamentais, que eu vou resumir tudo aqui em 3 questões. Uma sobre a punição Moraes, uma sobre a punição ao Eduardo e uma sobre o que vai acontecer. Qual o desdobramento disso tudo? E hoje vai ter o privilégio de ouvir as respostas de um jurista que está acompanhando tudo isso de muito perto, para não dizer de dentro mesmo, que está vendo tudo não só de fora, mas também a partir ali dos bastidores, está acompanhando o julgamento ao vivo, quando ninguém de fora do povo pode fazer isso, que é um absurdo. Minha primeira questão é, as punições ao ministro Alexandre de Moraes, que devem vir do governo Trump, são justiça ou são vingança, Jeffrey Checchini? Estão sendo praticados abusos das investigações e processos? O que você que está atuando neles vê? Ou isso é uma narrativa da extrema-direita? E eu já vou te explicar por que é o que eu estou fazendo essa pergunta para ele. Jeffrey, conta aí pra gente. Olha só, Deltan, papo reto, tá? Aqui no canal do Deltan eu tenho liberdade para conversar, papo reto mesmo. Todo mundo tá vendo, não precisa ser formado em direito, não precisa ter um mínimo de conhecimento jurídico para já perceber que está havendo um atropelo às formalidades mínimas de um processo. Esse atropelo às formalidades mínimas deixa muito claro um desejo de vingança. Não há outro motivo, senão a vingança, você atropelar regras. Veja, o STF mudou regras pacíficas de décadas para perseguir esses opositores políticos. Primeiro, né, parlamentares com prerrogativa de foro eram julgados no pleno e não na primeira turma. Em 2023, mudaram o regimento para jogar para a primeira turma. Em 2023. Veja, ex-mandatário não tinha prerrogativa de foro desde 2005. Em 2018, um julgamento que pacificou em definitivo essa questão. Porque no Brasil, gente, o foro não é privilegiado. Tá? O foro é por prerrogativa. O privilégio diz respeito à pessoa. A prerrogativa no Brasil diz respeito à cadeira que está ocupando. Saiu da cadeira, não tem prerrogativa, que visa proteger a cadeira. Um dia antes da PGR apresentar parecer nas respostas à acusação, o STF pega um caso concreto que estava lá jogado no canto e dá efeito erga omnes para esse caso. E muda esse entendimento de 2005, colocando prerrogativa de foro a ex-presidente. Só deixa eu traduzir para todo mundo, que a gente fala essas palavras jurídicas aí, o que o Jeff tá falando? Tá falando que o STF pegou um caso concreto e mudou a regra do jogo para pegar o Bolsonaro, aplicando aquela regra nova do caso concreto, a gente fala erga omnes, para todo mundo, ou seja, passou a valer a regra para todo mundo, né, Jeffrey? Pega um caso de uma pessoa,
julga esse caso e faz esse caso valer para todo mundo, como o caso da maconha, 40 gramas de maconha. Era um caso de um usuário, um traficante de 30 gramas de maconha, o STF pegou esse caso, botou na mesa e fez a decisão desse caso concreto valer para o Brasil todo. Foi isso que fez. Então, veja, mudar essa regra no meio do jogo, o nome disso é Tribunal de Exceção. A Constituição da República, que é a nossa lei maior, então não existe nada acima da nossa Constituição, nada, não existe lei no Brasil acima da nossa Constituição, tratado internacional não está acima da nossa Constituição, a Constituição diz exatamente assim: não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que significa isso? Somos um Estado de Direito. Em um Estado de Direito não existe exceção à regra. Por exemplo, não importa o motivo, você nunca vai excepcionalizar a regra. Você não pode queimar bruxa, nunca mais. Nunca mais você vai excepcionalizar a regra. E veja que você tem os 11 ministros concordando com exceções a regras. Ah, não, esse caso específico, a gente vai excepcionalizar a regra para defender a democracia. Isso é um estado de exceção. Isso mostra atropelos para quê? Para perseguir. E aí, então, nasce a seguinte dificuldade. Muito claro, esses atropelos, violações à lei expressa, violação à Constituição. Tá, e agora? E agora é que o Brasil é governado por um único poder. O Brasil está sendo governado pelo STF. O STF é o último a dar a palavra. E não há como recorrer da palavra do STF. Ou seja, você chega em um momento que o Congresso não tem mais poder, você chega em um momento que o Poder Executivo deu o Brasil para o Judiciário, e você chega em um momento que o Brasil está sendo governado pelo STF. E você não tem mais a quem recorrer, porque esse processo está sendo investigado, esse caso começou sendo investigado no STF, está sendo processado no STF, vai ser julgado no STF e não tem para onde recorrer. E violações a tratados internacionais evidentes, convenções internacionais, a nossa lei de processo penal e a Constituição Federal sendo descumpridas. O que você vai fazer? O que nos resta? Gritar a cortes internacionais. Aí chega na resposta do Deltan. Por que o Eduardo Bolsonaro está gritando para o mundo, está denunciando esses abusos? Porque o Brasil se tornou um tribunal de exceção e está havendo violações, inclusive, além da nossa lei interna, está havendo violações a tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Então, todas essas denúncias que Eduardo Bolsonaro faz para o mundo não é pedindo socorro para que os Estados Unidos intervenham na nossa legislação. Não. O socorro é Estados Unidos, mundo. O Brasil está descumprindo, por meio de um agente público, tratados e convenções internacionais. Por isso que a punição é legítima, porque esses organismos internacionais têm o dever de cobrar do Brasil, que faz parte, é signatário dessas convenções, que cumpra o acordado. Ou saia da convenção, vire Rússia, vire China de uma vez. Então, esses organismos internacionais, eles vêm para o Brasil e falam: Brasil, vocês vão cumprir os acordos internacionais ou vocês vão se desvencilhar e daí serão a ditadura que vocês querem ser? Esse é o ponto. Eu acho que foi essa a sua pergunta, né, Deltan? Se é legítimo começar a pedir punição do Moraes. Super legítimo. Violações a direitos humanos, deve haver uma interferência de organizações internacionais que o Brasil é membro. O Brasil é membro desses organismos internacionais. Então é super legítimo que ele seja punido por esses organismos. Muito bem, como eu disse para vocês que era bom, que era espetacular e você pôde conferir. Então, meu amigo patriota, você sabe que aqui só tem vídeo bom, vídeo polêmico mesmo, e que nós somos patriota raiz. Então já deixe seu like no canal e vamos para a próxima notícia, porque vou trazer aqui no canal o pessoal da Revista Oeste, que vai trazer aí, pessoal, uma informação muito importante sobre o governo do presidente Lula. Aliás, né, mais uma barbaridade do atual desgoverno que temos no Brasil. Uma barbaridade. Vamos ver. E o governo Lula intensificou o diálogo com os Estados Unidos para tentar evitar que a administração de Donald Trump sancione o ministro Alexandre de Moraes.
Segundo a CNN, a articulação ocorre por vias diplomáticas entre integrantes dos altos escalões. Segundo a emissora, o Itamaraty foi acionado para tentar tratar diretamente com representantes do governo americano, buscando preservar a relação bilateral e evitar uma escalada de tensão. Ana, começo com você. Inclusive, o Globo trouxe um bastidor de que o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes teriam conversado por telefone na semana passada, logo depois daquela declaração do Marco Rubio sobre a grande possibilidade de chances ali de sanções em relação ao ministro Moraes. E Lula teria dito, então, ao telefone para o ministro Moraes de que conversaria com o Itamaraty para fazer a ponte com o governo dos Estados Unidos. Primeiro, que bom, Ana, a relação Brasil-Estados Unidos não é lá essas coisas, né? Não é nenhuma Brastemp. Segundo, queria que você explicasse também a questão da aplicação da Lei Magnitsky, que é ato administrativo que depende do presidente Donald Trump, e isso anda em paralelo. Queria te ouvir a respeito. Bom, vamos lá, Paula. Primeiro, vai conversar com o Itamaraty. Qual Itamaraty? Aquele que fez aquela notinha que o ghostwriter do Itamaraty era o Alexandre de Moraes? O Itamaraty, esse Itamaraty do Lula, já deu o tom para o governo americano. Não gostamos de vocês. Agora, trocamos um embaixador do porte, da estirpe de Nestor Foster, por uma embaixadora que não tem absolutamente nenhuma entrada no governo americano. Outro ponto, a Lei Magnitsky agora ela já saiu da esfera até de qualquer articulação ou do deputado Eduardo Bolsonaro, porque para que o Marco Rubio, o secretário de chefe, né, da pasta do Estado, do Departamento de Estado, para que ele tenha dado aquela declaração que nós vimos e mostramos aqui, tudo já correu pela esfera jurídica, tanto do Departamento de Tesouro como do Departamento de Estado. Quando a Lei Magnitsky ou a assinatura das sanções, ela chega à mesa do presidente Donald Trump, já correu todas as esferas jurídicas. O que eu sei, Paula, e eu comentei antes de entrarmos aqui no ar, dirigindo para São Paulo hoje, eu conversei pelo telefone com um dos assessores do Senado americano e ele disse que agora já saiu da esfera brasileira, ou seja, sai da esfera brasileira porque provas, evidências, testemunhas foram ouvidas, tudo isso já montou o quebra-cabeça. Então, mesmo se, vamos supor que o deputado Eduardo Bolsonaro chegasse lá agora e dissesse, não, olha só, esqueçam tudo, estamos em paz com o Alexandre de Moraes, vamos passar uma borracha. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou, sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. E aí, só mais uma pergunta. Se essa lei for realmente assinada, aplicada essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele teria a quem recorrer nos Estados Unidos, Ana? Nos Estados Unidos não, Paula, porque mesmo se ele decidisse bater à porta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana receberia e falaria: isso aqui é uma prerrogativa do Executivo. Nós não podemos fazer nada e o Congresso, o Legislativo, também não pode fazer nada. Até porque, repito, quando essas sanções são assinadas usando a Lei Magnitsky, já
a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar mais. Quero ouvir do Silvio, porque foi escalada a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, Silvio, para entrar em campo, tentar fazer essa mediação entre do Itamaraty com o governo americano. O que a gente pode esperar dessa atuação aí da embaixadora, Silvio? Nada. Paula, as pessoas com quem a gente conversa em Brasília, principalmente no Congresso Nacional, e também os próprios parlamentares que têm se pronunciado nas redes sociais, basta observar. Do ponto de vista político, a impressão que Brasília tem é que Inês é morta, que a questão de abrir algum tipo de diálogo nessa altura do campeonato, com a fartura de documentos, com o andar da carruagem, né, com o rolar de todo o processo que já, para o Marco Rubio ter dado essa afirmação, essa declaração, é porque a coisa já está num outro patamar, num outro estágio, como a Ana bem detalhou. Essa é a percepção que Brasília tem, que a questão da sanção da lei Magnitsky é uma questão de tempo. Ninguém arrisca falar em prazos porque não tem informação suficiente e também da nossa parte, inclusive como jornalistas, penso eu que não se trata de fazer previsão. A gente trabalha com fatos e com as pessoas que a gente ouve em Brasília, nos Estados Unidos. Agora, tem uma outra leitura política também possível, que é os Estados Unidos, trocando aqui em miúdos, os Estados Unidos não estão nem um pouco preocupados com o governo do PT, com o Lula. Os Estados Unidos estão preocupados com o Brasil. De alguma forma, estão preocupados com o Brasil. E estão preocupados em defender a Constituição deles, a lei deles, aquilo que acontece na jurisdição deles. Então, é disso que se trata. As declarações que partem do judiciário, da esquerda brasileira, e imagino que isso vá seguir uma escalada de tensão, eu penso, aí eu estou dando a minha opinião, é que os Estados Unidos não estão nem aí para o que o governo Lula e o PT pensam. O que a gente tem a dizer sobre o governo do PT é que todos os dias é um dia a menos para esse governo terminar. É disso que se trata. Os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil. O Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, o chanceler de fato, apesar do Celso Amorim ser o chanceler informal, ele nunca conversou com o Marco Rubio. Aliás, nunca abriu um diálogo bilateral. Então, o presidente Lula disse que o Trump, se vencesse a eleição antes do resultado, ele disse que seria a nova face do nazismo. Vocês acham realmente que os Estados Unidos estão preocupados com o PT em abrir qualquer tipo de negociação, se é que a palavra negociação cabe a essa altura do campeonato? Eles estão preocupados com a lei deles, com a Constituição deles, com a jurisdição deles. É disso que se trata. Muito bem, pessoal, eu quero agradecer demais todos vocês, meus amigos patriotas, vocês, minhas amigas, que ficaram conosco aqui até o final do vídeo, porque hoje eu trouxe aqui 2 vídeos realmente muito polêmicos e eu quero saber a sua opinião. E vou te dar mais um recado aqui no canal. Aliás, eu quero fazer um pedido. Eu quero pedir para você, meu amigo patriota, minha amiga, sempre que entrar aqui no vídeo, não se esquecer de deixar aqui o seu comentário, tá bom? Deixa a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, porque a sua opinião, ela nos ajuda trazendo mais engajamento para o canal. Então, você deixar o seu comentário aqui realmente é de grande importância e eu faço questão de ler todos os comentários, tá bom? Faço questão, eu leio todos os comentários, então você pode comentar aqui no canal, porque não só eu, mas muitas pessoas, inclusive políticos de Brasília, porque eu já estou sabendo que eles vêm no comentário e ler para saber o que a população brasileira estão falando, o que o povo está comentando. Político é bicho curioso, sim senhor. Então deixa aqui o seu comentário, porque é de suma importância, e eu, claro, vou agradecendo por todos aqueles que estão sempre conosco aqui no canal. Eu deixo a todos um grande abraço e volto depois aqui no canal, na segunda edição, trazendo para vocês mais notícias dos bastidores da política em Brasília. Tchau.